Olá, seja muito bem-vindo ao canal de Fé em Fé. Esta é a segunda parte da série Interpretando as Escrituras. Nesta oportunidade estaremos falando de exegese, como extrair do texto as informações necessárias para nós fazermos uma correta interpretação das Escrituras. Se você gostar desse vídeo, ao final não esqueça de se inscrever, curta e compartilhe. Vamos começar lembrando de alguns elementos que nós citamos na primeira parte dessa série. Nós citamos as quatro abordagens mais comuns que nós usamos para interpretar as Escrituras. Nós citamos figuras de ensinadores como o apóstolo Paulo, Esdras, o João Crisóstomo, que era um dos pais da igreja. E esses elementos nós podemos considerar assim superficialmente como elementos externos que nós usamos para interpretar as Escrituras. Nós vamos falar agora nessa oportunidade de exegese, abordando elementos mais internos, ferramentas que a própria Bíblia nos fornece para podermos conhecê-la e interpretá-la. Existe uma regra muito conhecida e muito difundida entre os estudantes e teólogos, que diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, Ela mesma nos ensina a compreendê-la. E se tratando de exegese, a exegese ela trata de extrair do texto informações que nos são úteis, necessárias para a boa compreensão do texto bíblico. E eu queria começar fornecendo a você 5 perguntas que são de muita valia você fazer quando você se deparar com um texto das Escrituras. Quando você for ler o texto, você tem que ter em mente essas 5 perguntas. Que perguntas são essas? Primeiro, onde? Segundo, como? Quando? Com quem? De quem? Ou seja, onde o texto está falando? Região, lugar, localização. Como? De que forma o texto está falando? Quando? Em que tempo? Em que data? Em que período? Em que regime? Lei, graça? Com quem? Ou seja, a quem o texto está se dirigindo diretamente? E de quem? Ou seja, de quem o texto está falando? Então, quando você for fazer um estudo das Escrituras, quando você for fazer uma exegese de um texto, quando você for examinar um texto, é bom você ter em mente essas perguntas. Onde, como, quando, com quem e de quem o texto está falando. Lembramos também que o cristianismo é uma religião pensante. As conclusões, todas as conclusões, podemos dizer assim, via de regra, a que nós chegamos, por meio no que se trata a respeito no que se refere ao ensino, as conclusões que nós tiramos ela começa através do pensamento, Ou seja, se você pensa muito, você vai aprender muito. Agora, se você pensa pouco, você vai aprender pouco. Então, temos que ter em mente isso aí. O cristianismo, o cristão, tem que ser pensante, Usar a lógica, os raciocínios lógicos, as ideias que percorrem a nossa mente. Então, lembrando disso, nós vamos averiguar que nos textos bíblicos existe muito uso da lógica, O uso de conjunções condicionais. Os textos usam, como por exemplo o apóstolo Paulo, ele usa muito a retórica, e todas essas ferramentas são ferramentas que nos colocam, põe a nossa mente para pensar, É pensando que nós chegamos a conclusões, que nós fazemos as descobertas e que nós conseguimos avançar na questão do ensino. Outra questão que nós devemos sempre ter em mente que existe uma cultura, por parte aí de uma parte da sociedade, e isso aí de maneira geral, no que se trata de ensino, não só teologia, que o aluno, ele nunca pode ter o mesmo grau de conhecimento que o professor,
E isso não é bom para o ensino, né? O aluno, ele tem que estudar, mas tem que chegar a um ponto em que ele vai absorver e ter o mesmo conhecimento que o seu professor tem, né? Esse é o motivo, por exemplo, de várias pessoas, quando saem do ensino médio, se frustrarem quando chegam na faculdade, porque elas veem que toda aquela informação que o professor tinha, ele não conseguiu passar para ele, né? Isso faz com que ele tenha um péssimo desempenho nas faculdades. Então, o professor, ele tem que fornecer ao aluno um ensino que vai levar o aluno a ter o mesmo grau de conhecimento que ele. E o aluno tem que ter isso em mente também, de querer ter um aproveito do ensino em que ele possa chegar à mesma estatura do professor. Devemos lembrar também o seguinte, aí já no que se trata a questão teológica: não existe doutor sabe tudo. Quando alguém já sabe tudo em numa determinada área, é um sinal de que ele não precisa aprender mais nada, que ele já é um mestre. E no que se respeita à teologia, nós sabemos que só existe um mestre, que é o Cristo, né? E todos nós somos irmãos, somos servos, né? Então não existe o doutor sabe tudo. Nós sempre vamos ser pegos talvez em alguma pergunta que nós não vamos ter como responder, né? Vamos ter que deixar a desejar. Então, nós vimos aqui a questão da exegese, né? O uso da lógica, né, para a questão da interpretação, né, e tudo mais. E nós vamos recorrer agora, através do que já foi discutido aqui lá na introdução, pensar o seguinte: a exegese, ela vai extrair do texto informações que são necessárias para nós interpretarmos as Escrituras. E a Bíblia fornece recursos internos que nos fazem, lendo por si mesmo, lendo a Bíblia, nós podemos compreendê-la. E, por exemplo, nós, usando a exegese, extraímos algumas informações, as quais vão ser expostas aqui, que vai te fornecer critérios internos para você absorver do texto regras de interpretação. E uma dessas regras aqui, nós vamos começar citando, dessas regras de interpretação, a conclusão lógica, né? Nós usamos a lógica para tirar conclusões. Nós vamos ver um exemplo disso lá em Mateus, no capítulo 21 e no capítulo 22. Se você tiver a oportunidade, leia Mateus capítulo 21 e 22. Mateus capítulo 21, ali o Senhor Jesus começa questiona os fariseus acerca do batismo de João. Nós vamos ver a outra situação, onde o Senhor Jesus questiona os fariseus a respeito do Cristo, né? Por que Davi, sendo seu pai, lhe chamava de Senhor. E nós vamos, através desse tipo de raciocínio, desse tipo de texto, vamos identificar ali o uso da lógica. Também tem a questão dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição. E o Senhor Jesus Cristo, ele usa a lógica para confirmar conclusões a respeito do texto bíblico. Outra ferramenta interna, outro critério interno que nós podemos usar aqui para interpretar as Escrituras: a Escritura não pode ser anulada. Esse é um critério muito importante que nós temos que aprender. A Escritura, ela não pode ser anulada. O que significa isso? Aquilo que as Escrituras afirmam, clara e categoricamente, não podemos revogar. Ou seja, esconder, né, ou refutar, ou de alguma forma desfazer daquilo que a Bíblia está afirmando categoricamente. Nós vamos ver um exemplo disso. É comum você ouvir nos nossos dias, né, as pessoas dizerem que Deus ama o pecador, né? Mas será que é isso mesmo que a Bíblia afirma?
Será que é isso que a Bíblia assevera? Que Deus realmente ama o pecador? Né? Muitos vão entender isso muito por causa do texto de João 3,16. Porém, vamos recorrer ao texto para ver o que ele nos diz. Né? O texto vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Porém, nós vamos identificar ali o seguinte, que o texto ele está no aoristo indicativo ativo. Ele está indicando o quê? Uma ação pontual que foi feita no passado, né? Que não pode ser aplicada, né, no tempo presente, porque se refere a uma ação pontual, né, que não pode ser sentida agora no presente. Se nós seguirmos no mesmo texto, no final do texto, né, lá em João, no capítulo 3, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, se nós formos no verso 36, o que é que o verso 36 vai dizer? Né? Que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. Né? Permanece ali está o quê? Está no presente do indicativo ativo, indicando, né, uma situação contínua, né, que está em andamento no nosso tempo presente. Então, o que é que a Bíblia nos assevera ali em João capítulo 3? Que Deus não ama o pecador. Que Deus manifestou uma atitude de amor no passado que pode salvar o pecador, mas que Deus no tempo presente está irado com o pecador. É isso que a Bíblia afirma, né? Outro exemplo que nós podemos dar, né? Hoje em dia já tem teólogos afirmando que os apóstolos já tinham o Espírito de Deus, o Espírito Santo, antes do Pentecostes, né? Durante ali o ministério do Senhor Jesus, ou talvez depois que ele ressuscitou, né? Porém, o que é que a Bíblia afirma, né? Se você recorrer ao Evangelho segundo escreveu João, você vai ver no capítulo 7, 38 e 39, que a Bíblia afirma justamente o contrário. Se você for em João, no capítulo 16 e no verso de número 7, você também vai ver que a Bíblia afirma justamente o contrário. Que os discípulos não tinham o Espírito Santo, né, durante o ministério do Senhor Jesus Cristo, que eles só vão receber no dia de Pentecoste, né? O que é que o texto diz? Que eles não tinham recebido, que aquela geração não tinha recebido o Espírito de Deus, ninguém tinha recebido, porque Jesus ainda não tinha ido para o Pai, o Senhor Jesus Cristo ainda não tinha sido glorificado. Então, esse é o segundo ponto, né? O segundo critério de interpretação que nós temos que usar, no que se refere à interpretação. A Escritura não pode ser anulada. Nós não podemos revogar aquilo que as Escrituras afirmam clara e categoricamente. Outro critério aqui que nós vamos usar é a visão apostólica, né? Esse é o terceiro critério que nós podemos usar também para interpretar as Escrituras. Ou seja, olhar para o texto bíblico como os apóstolos olhavam, né? E aí você vai identificar o quê? Por exemplo, como que eu sei, né, que a descida do Espírito de Deus ali no Pentecoste é uma profecia do profeta Joel? Porque Pedro, o apóstolo Pedro, afirma isso no seu sermão, em Atos capítulo 2. Como eu sei que o Salmo 16 está relacionado ao Senhor Jesus Cristo? Pelo sermão de Pedro, no mesmo capítulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Como que eu sei que o Salmo 110 tem relação com o Messias? Né? Também pelo sermão de Pedro, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde ele faz a citação desse salmo. Né? Então a visão apostólica é muito importante para nós interpretarmos as Escrituras. Outro critério muito importante que nós devemos usar para interpretar as Escrituras, e isso ela nos fornece internamente, nós lendo o texto bíblico
extraindo do texto essa informação, nós conseguimos chegar a essa conclusão. Qual é esse quarto critério que nós podemos usar para interpretar as Escrituras, partindo do princípio de que a Bíblia está nos ensinando a entendê-la? Esse critério afirma o seguinte: não tirar nem acrescentar, né? Basicamente é o que? Não ficar aquém daquilo que a Escritura ensina e também não ir além daquilo que a Escritura ensina, né? Ou seja, não tirar nem acrescentar, né? Isso pode ser confirmado se nós lemos ali Apocalipse, o capítulo 22, o versículo 18 e 19, né? Onde João ele ali dá uma advertência para quem quiser acrescentar alguma coisa àquela profecia ou retirar alguma coisa daquela profecia, do livro do Apocalipse. Então, vamos recapitular aqui. Esses critérios, né, são que nós usamos, critérios que a própria Bíblia nos fornece para poder interpretá-la. Nós citamos aqui a conclusão lógica, né, ou seja, usar a lógica para poder interpretar as Escrituras. Nós citamos aqui a Escritura não pode ser anulada, ou seja, nós não podemos revogar aquilo que a Escritura está afirmando. A visão apostólica é o terceiro critério. É muito importante nós termos essa noção de como que os apóstolos viam as Escrituras e não tirar nem acrescentar, né, aquilo que o texto bíblico nos ensina. Então, esses aqui são mais alguns elementos que nós estamos fornecendo aqui nesse segundo vídeo a respeito de interpretação bíblica, né, como interpretar as Escrituras. Basicamente, nós temos aqui uma quinta colocação que nós podemos colocar no que vai nos dar apoio para nós extrairmos do ensino e da interpretação bíblica um uso prático, né? Para que nós cristãos não fiquemos só na leitura, né? Não só ler, nem só ouvir, mas também guardar aquilo ao qual nós estamos sendo ensinados. O que é um critério bom nós termos aí para uso prático? Aprovar o que as Escrituras aprovam, condenar o que as Escrituras condenam, ensinar o que as Escrituras ensinam e se abster, né? E se abster do que as Escrituras não ensinam, né? Isso vai nos dar uma ampla defesa no uso prático do ensino, do que nós aprendemos acerca das Escrituras, né? Isso nós podemos corroborar essas colocações aqui com a leitura da carta que o apóstolo Paulo faz aos Efésios, ali no capítulo 5, se você ler do verso 1 até o verso 21, né? Um exemplo, né, de como isso se desenvolve na prática da vida cristã, né? Então, vamos aqui falar um pouco mais sobre esses critérios, né, que eles são importantes, né? A conclusão lógica, né? Você que estuda as Escrituras, se você for um estudante assíduo, disciplinado, né, e você fizer uso da lógica, no que a lógica vai te ajudar, né? A lógica vai te ajudar a examinar as informações que você recebe, a pregação, a profecia, né? O alimento espiritual que está sendo colocado diante de você, né? Então a lógica vai te dar condições, né, de examinar se aquilo procede das Escrituras ou não, né? A lógica vai te dar isso. Por exemplo, a teoria dos saduceus de que não havia ressurreição é rapidamente condenada pelo fato de que Deus se dirige a Abraão, Isaac e Jacó como Deus deles, né? Aí o Senhor Jesus afirma, olha, Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Então Abraão, Isaac e Jacó estão vivos, né? Eles vão ressuscitar, né?
Então, essa é uma grande vantagem de usar a conclusão lógica. A escritura não pode ser anulada, né? A escritura não pode ser anulada, esse é um critério que, no que ele pode te ajudar? Esse texto, esse critério vai dar rigidez ao texto, né? Ele não vai deixar que o texto bíblico, que a mensagem bíblica, que o ensino bíblico ganhe uma flexibilidade, né? Seja flexibilizada a ponto de ser torcida, né? Contrariada, ensinada de forma fraudulenta. A visão apostólica, né? A visão apostólica é uma maneira de nós aprendermos mais rapidamente muitas coisas que, por exemplo, foram ensinadas no Antigo Testamento, né? É uma maneira mais rápida também de nós tomarmos conclusões a respeito das profecias, né? Muitas das profecias dos profetas do Antigo Testamento são citadas pelos apóstolos, já trazendo o seu significado. Não tirar nem acrescentar, né? Esse critério vai ajudar no ensino, né? E no convívio da igreja a não acumular, né, no seu dia a dia doutrinas que não foram ensinadas, que a Bíblia não ensinou, né? E coisas inúteis que nós não precisamos para servir ao Senhor Jesus Cristo. Coisas que são ensinadas tão somente para tomar o nosso tempo e nos desviar daquilo que realmente o Senhor Jesus Cristo pediu, né? Vamos citar aqui, por exemplo, hoje se discute muito a questão do ministério feminino, né? A questão do papel da mulher no serviço da igreja, no ministério da palavra, por exemplo, no pastorado, né? Mas aí, o que nós temos, o que as escrituras nos fornecem a esse respeito, né? Nós vamos ver que para o ministério do ensino, né, o ministério da palavra, né, o que acontece? O Senhor Jesus, para Israel, ele escolhe 70 discípulos para enviar às cidades de Israel. E nós vamos identificar que esses 70 discípulos eram todos homens, né? Nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo escolhe 12, né, apóstolos para pregar o seu evangelho entre as nações. 12 discípulos, né? E dentre esses discípulos, todos eles são homens, né? Nós vamos ver ali em Atos dos Apóstolos, logo no início, né, a igreja, né, instituindo o diaconato. E ali é escolhido 7 discípulos para o ministério do diaconato. E nós vamos identificar ali que todos eles são homens. Né? Nós vamos identificar o apóstolo Paulo, né? E nas igrejas que ele passa, ele constitui bispos para liderar, para administrar a igreja junto com os diáconos, né? E nós vamos ver que os termos que são usados para diácono, para bispo, né? E para pastor, por exemplo, no Novo Testamento, onde você encontra o substantivo, ele está sempre flexionado no masculino, no gênero masculino, né? Onde você encontra um verbo relacionado a esses ministérios, esse verbo é acompanhado de um artigo masculino, né? Então isso impossibilita, né, extrair do texto qualquer informação que dê a ideia que haja pastorado, bispado ou diaconato feminino, né? E muito menos um ministério para o ensino da palavra, né? Isso é o que nós podemos extrair concretamente das escrituras. Então esse critério de não tirar, né, não subtrair do texto e não acrescentar, ele traz muitos benefícios para a fé, né, e para a boa interpretação das escrituras. Aqui ficou mais esse subsídio, né, essa segunda parte, onde nós falamos mais uma vez de como interpretar as escrituras, né? Eu peço que você se inscreva no canal, confira a sua inscrição e não deixe de compartilhar esses vídeos para que essa informação alcance o maior número de pessoas possíveis, né? Se você gostou desse conteúdo, né? Até o próximo vídeo, onde nós estaremos tratando de mais alguns detalhes sobre interpretação bíblica. E
vem para Cristo.